Confusão dentro do avião, discussão com a tripulação ou desrespeito às regras no aeroporto podem agora ter consequências bem mais sérias. A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou uma nova resolução que endurece as punições para passageiros indisciplinados. As penalidades podem chegar a multa de R$ 17 mil e até a proibição de embarcar em voos domésticos por até 1 ano, dependendo da gravidade da conduta. Essa medida regulamenta a lei do voo simples e cria regras mais rígidas para situações que coloquem em risco a segurança e a ordem durante viagens aéreas. Mas afinal, o que passa a ser considerado indisciplina? O que é que muda na prática para os passageiros? E até onde vão essas punições? Quem conversa com a gente hoje é Rodrigo Alvim, advogado especializado em direito dos passageiros aéreos. Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Muito obrigado, Luiz. Vai ser um prazer conversar com você para a gente esclarecer um pouquinho dessa questão da indisciplina que agora vai virar sanção a bordo. Pois é, e já passou da hora, né, Rodrigo? Qual foi o principal motivo que levou a ANAC a aprovar regras mais duras contra passageiros indisciplinados? Luiz, apenas no ano passado, de 24 para 25, a gente teve um aumento de 66% no número de casos graves envolvendo indisciplina de passageiros. Foram mais de 1.500 problemas relatados por todas as companhias. E em face dessa escalada, e por ser um assunto que já é abordado muito no exterior, né, esse tipo de atitude já era combatida fora do Brasil, o Brasil está se adequando à regra mundial, que é de colocar um freio no passageiro, poder fazer tudo o que ele quiser e agora ter consequências bem sérias. Agora, doutor Rodrigo, o que exatamente a nova resolução considera como passageiro indisciplinado? Essa definição mudou em relação ao que já existia antes? Vamos lá. Agora a gente vai ter uma classificação de infrações. A primeira infração vai ser a indisciplina, a segunda conduta apurada vai ser uma conduta considerada grave e a terceira conduta, né, seria uma conduta considerada como gravíssima. E o que a gente vai poder entender, por exemplo, como uma indisciplina? Vamos imaginar que a tripulação oriente que não pode mais usar o celular, tem que colocar no modo avião. E esse passageiro tem que ser chamado a atenção 1, 2 vezes para resolver isso. Nesse caso, ele pode sim receber uma advertência e no sistema da companhia vai constar ali, na verdade, que esse passageiro ele foi advertido. Então, seria um nível mais leve de sanção. Ah, Rodrigo, e a infração grave? O que seria? Uma discussão mais agressiva, causar um tumulto no avião, fumar a bordo, nem sequer equipamento, tudo isso a gente já vai entender como uma infração grave. E aí o que acontece? Na infração grave, você não vai tomar só um puxão de orelha. Aí já tem uma multa que pode chegar até R$ 17.500, abertura de um processo administrativo e uma possível inclusão e restrição de embarque por período indeterminado. Agora, Rodrigo, e a infração gravíssima? Vamos lá, agressão física a tripulante, agressão física a passageiro, tentar invadir a cabine, interferir na operação do voo, algum ato de sabotagem, um comportamento que obrigue o desvio do voo para pousar, né, para te tirar da aeronave, tudo isso leva a multa máxima de forma obrigatória, proibição de embarque por até 12 meses e, inclusive, uma comunicação às autoridades policiais pode virar até depois uma resposta daquele passageiro a um eventual crime. Agora, Rodrigo, olha só, desobedecer instruções da tripulação, discutir com comissários ou se recusar a colocar o cinto, por exemplo, isso já pode gerar punição, não é isso? Já pode gerar punição. Ah, não vai colocar o cinto, isso vai gerar uma advertência, porque é considerado uma indisciplina. Não vai colocar o celular no modo avião, pode virar também uma notificação de indisciplina. Agora, desrespeitar um funcionário da tripulação ou ameaçar um funcionário da tripulação, por exemplo, aí já seria uma infração grave e poderia ter aquelas condutas que a gente falou, uma multa, abertura do processo administrativo e até uma inclusão nessa lista de não embarque. É sempre importante lembrar, né, Rodrigo, que o comissário de voo, a principal função dele é zelar pela segurança. Muitas pessoas podem achar que a função principal ali dele é servir lanches e tudo mais. Não é isso. A principal função do comissário é garantir a segurança do voo. E quando a gente fala segurança do voo, isso inclui a tripulação, os pilotos, os comissários e principalmente os passageiros. Então, às vezes, eles passam alguma determinação que para a gente pode não ter muita explicação, mas tudo aquilo que os comissários pedem e exigem dos passageiros diz respeito principalmente à segurança. Agora, Rodrigo, a nova regra prevê multas que podem chegar a R$ 17 mil. Explica pra gente, por favor, como é que será definido o valor da penalidade nesses casos? Vamos lá. Se for uma infração gravíssima, a multa é normalmente no valor máximo, no valor de R$ 17.500.
Se for uma infração grave, a companhia vai fazer uma dosagem daquela conduta do passageiro frente ao valor limite para apurar o valor que ela entende ser cabível, mas isso por meio de processo administrativo. Agora, duas coisas muito importantes de pontuar, Luiz. A primeira que você coloca muito bem, que a função da tripulação não é apenas servir lanche, mas sim zelar pela segurança e pela boa ocorrência do voo. Muita gente pode achar que colocar o cinto de segurança é bobeira, mas se o avião tem uma turbulência muito grande, a gente já viu não uma, não duas, mas várias vezes as pessoas serem arremessadas e baterem a cabeça. Então pode parecer bobagem, mas pode gerar um dano muito grande. Ah, eu não tenho que levantar a minha cadeira, não gera dano, eu não tenho que voltar minha cadeira para o lugar porque não gera problema. Eu não sei se nossos ouvintes sabem, a companhia aérea tem um treinamento para evacuar uma aeronave em até 90 segundos. E cada obstáculo, seja uma cadeira para trás, uma mesinha aberta, qualquer coisa, atrapalha as pessoas a saírem. Então, tudo o que é pedido, por mais banal que seja, é pensado. Ah, Rodrigo, o celular, por que tem que colocar no modo avião? Porque, primeiro, pode interferir com os aparelhos da cabine de comando, mas também porque o celular é um aparelho de desatenção. Ele faz você não focar nas instruções de segurança e gerar um problema para a tripulação depois. Então, tudo que a tripulação pede é fundamental, isso é fruto de estudo, é fruto de muito treinamento e tem que ser seguido sob pena de sanção. Agora, doutor Rodrigo Alvim, em situações mais graves, o passageiro pode ser proibido de voar por até 1 ano. Como é que vai funcionar essa chamada lista restritiva, a no-fly list em inglês? Como é que vai funcionar essa no-fly list brasileira? É uma lista compartilhada por todas as companhias que operam em território nacional, a famosa blacklist aérea ou no-fly list, e nessa lista vai constar o nome da pessoa quando o nome foi incluído, e nos próximos 12 meses aquela pessoa não consegue comprar passagem, não consegue viajar. Muito bem, agora essa proibição vale para todas as companhias aéreas ou apenas para a empresa com a qual o passageiro teve o problema, doutor Rodrigo? Isso é importante esclarecer, né? Vale para todas as companhias aéreas. Exatamente esse é o motivo da lista ser compartilhada. Se teve problema com a companhia, não quer dizer que você pode viajar para outra. Essa lista vai gerar um banimento, pelo menos a ideia que se pretende é essa, em todas as companhias. E um ponto muito importante, Luiz, que vale destacar, no Brasil, uma conduta grave, uma infração gravíssima, ela pode gerar na suspensão de 1 ano de viajar. Tem alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, em que dependendo do que o passageiro fez, ele é banido de viajar para sempre com aquela companhia, não é por 1 ano. Agora, Rodrigo, vamos falar nos casos de incidentes. Se a pessoa for retirada do voo por comportamento inadequado, a companhia aérea ainda tem obrigação de remarcar a viagem ou prestar assistência ao passageiro? Como é que vai funcionar nesse caso? Se a pessoa for retirada do voo por culpa de uma conduta dela, seja qual a infração for, nesse caso a companhia não responde por nada. O contrato daquela pessoa é considerado como automaticamente rescindido, ela não tem direito a nenhum tipo de assistência. Um ponto que eu acho que vale a gente destacar, Luiz, é porque eu não sei se você se lembra, se nossos ouvintes se lembram, do caso de uma família baiana que teve um problema num voo da Air France, em que eles se exaltaram porque um dos assentos que compraram no executivo tinha sido cedido por um outro passageiro e a filha teria que sentar na classe econômica. É o chamado downgrade, né, Rodrigo? O chamado downgrade. E nesse caso, eles relatam que não fizeram nada demais, eles apenas questionaram, exigiram um assento deles. Resultado, a polícia entrou na aeronave, eles foram retirados da aeronave. Então, Rodrigo, eu entendo que eu estou sofrendo um abuso por parte da companhia, eu não estou fazendo nada demais. Uma coisa muito importante é produzir provas para se defender, porque no direito nem sempre ganha quem tem o direito, mas quase sempre ganha quem tem a prova do direito. Então, é fundamental que essa pessoa colha dados de testemunhas, de passageiros que possam testemunhar a favor dela, deixe o áudio do celular gravando, se filme. Eu até compartilhei esses dias também um passageiro norte-americano que a esposa foi maltratada por demorar a responder uma comissária de bordo, só que a esposa dele era surda. Então, assim, é sempre importante você entender que está sofrendo uma injustiça, produzir provas, lembrando que toda sanção no Brasil, ela importa em ampla defesa e contraditória, seja na via administrativa, seja na via judicial, e ter provas para se defender é sempre o melhor caminho. Agora, isso que você falou é muito importante, Rodrigo, porque no caso dessa família em que houve o downgrade, que a pessoa foi rebaixada de classe, vamos dizer assim, é importante que a pessoa mantenha a tranquilidade, né? Mesmo ela entendendo que está perdendo os seus direitos, é importante que ela não entre em atrito com a tripulação para poder executar a viagem e depois, conforme você disse aí, vai produzindo provas, gravações, testemunhas e tudo mais, e depois vai à justiça solicitar os seus direitos. É melhor do que perder o voo e entrar aí com várias complicações futuras, né? Com toda a razão, 2 erros não fazem um acerto. Então, por mais que a companhia erre com você, mantenha calma, saiba o que fazer, produza as provas que você precisa. Agora, se exaltar com funcionário, se exaltar com comissário de bordo, gerar um tumulto, isso, além de não resolver o seu problema, vai gerar ainda mais problemas. Então, eu recomendo fortemente que as pessoas aprendam quais provas tem que produzir em cada tipo de problema, mas acontecendo o problema, saiba o que você pode fazer para depois tomar as medidas judiciais contra a companhia, porque causar esse tumulto a bordo pode realmente depois trazer muito mais prejuízo. Rodrigo Alvim, a resolução também falha em ocorrências dentro do aeroporto, não apenas dentro da aeronave. Que tipo de situação no embarque ou no saguão pode gerar punição?
Vamos imaginar, por exemplo, um passageiro alcoolizado que destrua a propriedade do aeroporto, ou um passageiro revoltado que chegou atrasado no portão e perdeu o embarque. Qualquer dano causado a funcionário ou estrutura aeroportuária, bem como também tumulto, um mau comportamento por parte daquela pessoa, tudo isso junto com agressão ou colocar em risco a integridade física dos demais passageiros e funcionários pode levar a sanção ainda que fora da aeronave. Nos últimos anos, tem aumentado o número de casos de confusão em voos. Doutor Rodrigo, você acredita que esse tipo de regra mais rígida era inevitável, veio em bom tempo? Eu acho que era inevitável. O Brasil chega atrasado para esse tipo de regulação, tendo em vista que fora do Brasil a gente já tem esse regramento há algum tempo, e eu espero que a gente possa ter uma métrica no final desse ano de finalmente uma redução no número de problemas graves e não no número, nesse aumento desse percentual, né, no aumento do número de problemas que infelizmente só estava crescendo. Agora, se o passageiro se sentir punido injustamente, Rodrigo Alvim, o que pode fazer nesse caso? Existe um recurso contra a multa ou contra a inclusão nessa lista restrita? O passageiro punido, no caso, injustamente, ele vai ter direito de recorrer dessas decisões? Com toda certeza. Todas essas infrações, seja ela grave ou gravíssima, já que a indisciplina gera apenas uma advertência, elas vão gerar um processo administrativo aberto pela companhia, e nesse processo administrativo o passageiro tem direito à ampla defesa e contraditório, a produzir provas, a se defender, e se ele não concordar com o resultado final desse processo administrativo, que vai importar no valor da multa, em uma eventual restrição de voo, aí ele vai entrar com uma ação judicial e, utilizando todos os meios de prova que ele entender cabíveis, por exemplo, prova testemunhal, prova documental, mostrar que aquilo não aconteceu na verdade, que aquilo é um abuso da companhia e tentar anular ou tentar reformar aquele entendimento da esfera administrativa. Na prática, o que muda para o passageiro comum que viaja de forma tranquila? Ele precisa ficar mais atento a alguma regra específica a partir de agora? Ou quem se comporta exemplarmente num voo não tem por que ficar preocupado com essa nova legislação, Rodrigo Alvim? Para esse passageiro é o melhor dos mundos, porque ele já se comporta, ele já segue as orientações e ele vai estar ainda protegido contra eventuais arruaceiros. Então, para o passageiro comportado, é o melhor dos mundos. A gente só vai ter que entender uma coisa, Luiz, que eu acho que é muito importante pontuar, é que excessos existem em qualquer área da vida. E que se o passageiro comum, qualquer outra pessoa entender que a tripulação está cometendo um excesso, a pessoa não tem que necessariamente concordar que cometeu uma infração por um excesso do outro lado. Óbvio que a gente espera que isso não aconteça, mas eu repito, lembre de produzir provas para se defender. Você entende que não está fazendo nada demais? Deixe o celular gravando seu áudio, filma a situação, pega nomes de testemunhas, tudo isso vai te ajudar demais depois a provar que aquilo que eventualmente foi relatado de forma abusiva não aconteceu. Qual é a principal orientação, então, para quem quer evitar problemas e garantir uma viagem segura e sem dor de cabeça, doutor Rodrigo Alvim? Respeite as orientações da tripulação, não discuta de forma exaltada com tripulação ou passageiros, siga sua viagem normal. Teve um problema, procure um advogado da sua confiança para ele te orientar que provas você tem que ter, para te orientar o que fazer, e depois você busca reparação por eventuais danos que entenda ter sofrido, mas não tenta resolver isso na hora por meio de briga, que não vai dar certo. Muito bem, agora para a gente fechar essa gravação, Rodrigo Alvim, você como um especialista nessa área de direito do passageiro aeronáutico, quais são os principais problemas que levam os passageiros no Brasil a entrar em confronto judicial com as companhias aéreas e o que esses passageiros devem fazer para tentar garantir uma viagem tranquila? Vamos lá. Primeiro problema muito comum, mala extraviada, a famosa mala perdida. Nesse caso, a companhia tem 7 dias corridos para encontrar a mala se ela foi perdida em voo nacional, 21 dias corridos para encontrar a mala se foi em voo internacional. Muito importante, preencher lá no aeroporto, na hora que descobrir que a sua mala foi perdida, o RIB, o famoso Registro de Irregularidade de Bagagem, que é o documento que a companhia atesta que perdeu a mala, e a partir dali começam as buscas por ela, guardar a nota fiscal de tudo que tiver que comprar para suprir aqueles bens que estavam na sua mala enquanto tivessem ela. Lembrando que esses produtos que a gente chama de produtos de primeira necessidade são produtos básicos, tá? Então não recomendo que vá em lojas caras de roupa, gastar muito dinheiro, porque é muito pouco provável que a companhia vai querer te ressarcir aquilo depois. Passado esse prazo, a mala é considerada como definitivamente perdida, e aí você vai poder tomar as medidas judiciais, tanto pelo dano material, do valor dos bens que você tinha, mas um dano moral, né, pela perda definitiva dos seus bens, e se a mala for encontrada, ainda que depois de algum tempo, vai depender se foi na viagem de ida, o que é mais grave, né, ou se foi na viagem de volta, quanto tempo essa mala ficou perdida, qual prejuízo gerou, para aí você ver junto com o seu advogado se vai ser melhor um caminho extrajudicial, num consumidor.gov.br, ou um caminho judicial. Outros 3 casos muito comuns são cancelamento de voo, atraso de voo e overbooking. Tanto no caso do cancelamento quanto do atraso, o passageiro vai pegar a declaração de contingência, que é o documento que vai atestar o que aconteceu para aquele voo ser atrasado ou cancelado.
ele vai guardar a nota fiscal de todos os gastos que ele teve durante aquele período. Já a preterição de embarque, né, o overbooking, é o tipo mais comum de preterição de embarque, a pessoa vai exigir, além da declaração de overbooking, uma multa na hora em dinheiro, voucher ou transferência bancária de mais ou menos R$ 1.600 em voo nacional, R$ 3.200 em voo internacional. Esse é um direito garantido lá pelo artigo 24 da Resolução 400 da ANAC, e nada disso afasta o direito desse passageiro depois buscar uma reparação também por danos morais e materiais. Muito bem, termina aqui a edição 1374 do podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço as explicações de Rodrigo Alvim, advogado especializado em direito dos passageiros aéreos. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Sempre um prazer. Contem comigo. Você pode acompanhar esta e outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming no portal r7.com. E fica também o convite, baixe o aplicativo do R7 no seu celular e acompanhe as notícias do Brasil e do mundo em tempo real. Além de ficar por dentro dos assuntos do momento, você também recebe alertas quando o Jornal da Record estiver no ar. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu sou Luiz Fara Monteiro e espero você no próximo episódio. Até lá!